Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa 45 Minutos ao Ataque. Todas as semanas, à segunda-feira, a Rádio Estádio junta um adepto do Boa Vista Futebol Clube, Ricardo Monteiro da Silva, do Vitória Sport Clube, Ricardo Silva, e do Sporting Clube Braga, António Duarte, para debatermos o futebol português para além dos três grandes e com um olhar para além dos três grandes. Esta semana temos vários temas em cima da mesa e começando desde logo com um bem polémico que foi criado, digamos assim, por Ricardo Sá Pinto no flash interview da Sport TV após a derrota com o Desportivo das Aves, em que Ricardo Sá Pinto, frustrado obviamente com a derrota, acaba por dizer, António Duarte, e vou começar por si, sendo o seu clube e o seu treinador, acaba por dizer: perdemos mais uma vez com uma equipa que não ganha a ninguém. É mesmo assim, as palavras de Sá Pinto são mesmo estas. Foi assim com o Boa Vista, foi assim com o Vitória Futebol Clube e agora com o Aves. Isto motivou uma reação enérgica do Boa Vista através de comunicado. O Sporting Clube Braga já emitiu também um comunicado a dizer que não era bem aquilo que Sá Pinto queria dizer, mas no fundo foi aquilo que Sá Pinto disse. A sua leitura para esta polémica, que se calhar era desnecessária, digo eu, por parte de Sá Pinto. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Estádio e também aqui os nossos companheiros de painel, os dois Ricardos, e a ti, Rémulo, também um abraço. Palavras escusadas, desnecessárias. Ricardo Sá Pinto expôs-se um bocadinho a jeito para levar com a crítica que, legitimamente, o Boa Vista, através de um comunicado que o considero elegante, pois não confundiu um colaborador com a massa adepta do Sporting Clube de Braga ou com a própria instituição. E digo que são palavras desnecessárias e escusadas porque não acrescentam nada ao jogo, não acrescentam nada ao futebol, só vai complicar os momentos difíceis que o futebol português atravessa. Portanto, tenho que lamentar de facto as suas palavras. Até porque nem são verdade, no fundo, porque se formos a ver os resultados por si só, não é bem verdade que o Boa Vista e o Vitória... Eu nem gostaria muito de analisar esta situação em termos do que é o futebol, da sua beleza e daquilo que ele significa para os seus adeptos, porque considero de facto que são palavras desnecessárias, que não vão de encontro a nada, que não acrescenta nada, porque os treinadores podem e devem fazer uma análise ao futebol, dizer quando se joga bem ou menos bem, e se calhar muitas vezes até refletir quando se joga mal. Muito bem, vou passar ao Ricardo Silva do Vitória, deixo o Ricardo Monteiro da Silva do Boa Vista para o fim, por motivos evidentes. Sendo adepto do Vitória, já várias vezes falamos também de assuntos destes aqui, Ricardo, mas que leitura te apraz fazer destas declarações de Sá Pinto? Eu, por exemplo, olho para aquilo como uma frustração da derrota e dele próprio não conseguir lidar bem com os momentos de menos sucesso do Sporting Clube Braga a nível interno. Mas era escusado citar o Vitória Futebol Clube, o Boa Vista e o Aves, não? Boa tarde a todo o auditório da Rádio Estádio e aqui aos companheiros do painel e a ti também, Remo. Isto é mais... como é que eu hei de dizer isto? Eu não gosto muito de falar dos treinadores quando eles têm este tipo de afirmações, porque eles estão a entrar em campos que não são os dele, porque não é ele que treina o Boa Vista, nem o Vitória de Futebol Clube. Nem o Aves, não é? Porque ele já criticar um Aves, está em último lugar e faz último lugar e que está a fazer pela vida. Portanto, mas isto também vai de encontro àquilo que se assiste muito no futebol português, que é, digamos que isto roça um bocadinho a falta de educação e a falta de civismo, não é? Que vamos justificar uma derrota com estes argumentos, não é de certeza absoluta. E não se valoriza o próprio Aves e o seu esforço. Lá está. Normalmente, e em Portugal isso faz-se muito, não se valoriza quem ganha, ou melhor, valoriza-se quem perde, não é? Normalmente valoriza-se quem perde. Normalmente quem perde perdeu por culpa própria e não pela ação da equipa contrária. Estas afirmações deveriam ser exemplarmente castigadas, porque os treinadores de futebol são agentes importantíssimos. Entendes que ele faltou respeito ao Boa Vista, ao Vitória? Sim. Ele, não o Sporting Clube Braga? Sim, isso está claro que ele é o treinador do Braga, portanto ele tem que se responsabilizar pelas afirmações que prefere.
lá está, não me parece que isto seja correto, não é de forma alguma correto, principalmente para os colegas que são treinadores, não é? e que estão a fazer pela vida e lutam com as suas armas, e isto deveria ser mesmo penalizado de forma exemplar, para fazer parte do tipo de educação que não temos neste futebol. Portanto, ainda ontem assistimos às declarações de Sérgio Conceição. Agora já está tudo mal na arbitragem. Quando perdemos, pumba. Temos Já lá vamos que dar falar em da alguém, não é? arbitragem, Ricardo. Já lá vamos, temos muito para falar sobre Com isso. certeza. Ricardo Monteiro da Silva, primeiro perguntar-te diretamente se como Boa Visteiro te ofendeu o que disse Sá Pinto, ou se por outro lado, como já disse Luís Lourenço aqui na Rádio Estádio, um dos nossos comentadores com assinatura, que já foi presidente do Vitória Futebol Clube, a dizer que até preferia, compreendo o Boa Vista, mas que até preferia que o Vitória Sadino não respondesse porque era dar demasiada importância ao Sá Pinto que não a tem. Qual é a tua leitura? E perguntar-te se te ofendeu como Boa Visteiro. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde a ti, Rêmulo, ao António e ao Ricardo Silva. Ora bem, eu gostava de fazer uma análise antes de dizer se me ofendeu ou não. Nós estamos a falar de um treinador que nos últimos 10 anos, entre 2011 e 2019, treinou por 10 vezes equipas, sendo que repetiu 4 omitos, portanto, ele não se aguenta mais que um ano. Estamos a falar de um treinador que tem em currículo uma Taça da Bélgica que já estava adiantada e temos um Campeonato Nacional de Júniores. E estamos a falar de um indivíduo que em 1997 foi a um centro de estágio da seleção agredir um selecionador nacional. Portanto, este indivíduo devia ter sido irradiado do futebol já nessa altura. Porque quando se fala em violência no desporto, quando se fala em tudo o que venha extra-futebol, isto é uma situação que devia ter sido severamente castigada pelas instâncias. Portanto, este senhor nem deveria estar no futebol. Nem como comentador, muito menos como treinador. Isto foi uma falta de respeito para mim, para um colega de equipa, para o Marta, que é uma pessoa que trabalha diariamente para tirar o Aves da situação que está. Portanto, começa por aí. Portanto, é uma falta de respeito para uma pessoa que trabalha como ele. E depois, enquanto boavisteiro, esse senhor pode dizer o que quiser, pode levar onde quiser, mas isto parece-me um bocado de azia, por ter perdido com equipas que não ganham a ninguém, mas vamos lembrar que o Boa Vista teve até à 9ª ou à 10ª jornada, salvo erro, sem ter derrotas. Portanto, os resultados não dizem isso, atenção. Ele podia ter mais. O Boa Vista está com os mesmos pontos do Sporting Clube Braga, mas, por exemplo, tinha mais vitórias que o Vitória de Setúbal, mas tinha mais derrotas também. Portanto, isto, pelos números em si, não era por aí. Rêmulo, ele tinha que assumir o problema dele. Tem que assumir. É o insucesso dele. E se ele quer passar um pano sobre o insucesso dele atacando os outros, está no mau caminho, como já teve em 1997, portanto só demonstra o caráter Mas compreendes que o Boa Vista tenha emitido este comunicado para defesa do bom nome do clube, ou preferias também que não tivesse sido dada importância ao Sapinho? Eu não queria alongar muito por aí, porque eu provavelmente teria tido outra posição, mas entendo a posição. Compreendes a do Boa Vista? Compreendo a posição. Até porque o Boa Vista foi, parece-me a mim também, como disse o António Duarte, bastante elegante no que foi. Sim, mas penso que sim. Já agora também gostava de mandar aqui, e já que estamos a falar em elegantes, gostava de mandar aqui um abraço à direção do Sporting de Braga e a quem gera a sua página oficial, o seu site, porque é a única classificação em Portugal onde põe o Boa Vista à frente do Braga. Porque todos os outros jornais metem o Braga em sexto e o Boa Vista em sétimo, e não podemos esquecer, portanto, que no confronto direto o Boa Vista está à frente. E ao contrário de todos os meios de comunicação, na página, no site oficial do Sporting Clube Braga, aparece a classificação correta, portanto, aqui um fair play bom do Braga em si, que sabe ver a classificação como ela é. Um bom exemplo, e nós gostamos aqui de dar bons exemplos neste programa. Ora, vamos falar aqui de algo que foi muito debatido nos 45 minutos ao ataque em anteriores edições. Vamos começar pelo Ricardo Silva, do Vitória, porque também muitas vezes foi falando sobre este tema, e até de um clube supostamente rival, mas tanto o Ricardo como o António Duarte têm dado aqui uma demonstração muito bonita que pode existir rivalidade, mas que não tem que existir outras coisas más que tantas vezes existem entre o Vitória e o Sporting Clube Braga, e por isso começar por ti, Ricardo.
que é esta questão da carga policial sobre os adeptos do Sporting Clube Braga. A seguir ao jogo com o Aves, o jornalista do Mais Futebol, o Bruno José Ferreira, assistiu, relatou como jornalista a tudo o que aconteceu. Ele diz que obviamente há uma má digestão da derrota por parte dos adeptos do Braga, há ali uma reação com o Fran Sérgio, mas que há momentos de confusão com a GNR que começam, ele próprio explica, com o retirar do bombo à claque do Sporting Clube Braga e que depois cá fora, portanto eu vou ler o que diz o jornalista do Mais Futebol. Os primeiros focos de tensão aconteceram ao intervalo, quando foi retirado o bombo aos adeptos do Sporting Clube Braga por parte das forças de segurança. Gerou-se um momento de confusão com a GNR, a sentir necessidade de, por causa disso, reforçar o dispositivo junto dos adeptos bracarenses, registando-se então aí o arremesso de alguns objetos. Já no final do jogo, os adeptos protestaram, quando os jogadores foram agradecer. Fran Sérgio acabou por reagir às palavras. O jogador foi retirado do local por colegas, sendo inclusivamente o técnico Sá Pinto que foi ao local serenar os ânimos. Quase em simultâneo, um grupo significativo de adeptos foi alvo de uma carga policial no exterior da bancada, presenciou o Mais Futebol. No meio da confusão, 3 adeptos do Sporting Clube Braga, pelo menos, tiveram de ser assistidos pelos bombeiros. 2 adeptos desmaiaram e um deles sofreu ferimentos numa perna. Ora, o Sporting Clube Braga, Ricardo, acrescenta a isto num comunicado que o único fotojornalista que tinha imagens, é a versão do Sporting Clube Braga, viu-se retirado dessas imagens que reportavam tudo isto. Começamos a assistir vezes demais a estas ações demasiado musculadas da polícia perante os adeptos. Começamos e isto é grave. É grave e começa por ser grave porque é que se retirou o bombo. Se o bombo pode entrar, porque é que se retirou o bombo ao intervalo? Porque é que se tira a festa ao jogo, não é? Porque é que se tira a festa, portanto, o bombo, a claque do Braga é legalizada, não é? E, portanto, o bombo pode entrar, temos que saber porque é que quiseram retirar o bombo, já por aí é mau. Depois parece-me que é efetivamente uma carga desmedida, atendendo ao número de pessoas que ficou ferido. Não sei se isto terá a ver, e nós não podemos também estar aqui com paninhos quentes e temos que aproveitar este espaço de liberdade, e tal como disseste muito bem, o Braga, eu olho para o Braga como rival, não olho para o Braga como um inimigo. E quando vejo estas situações acontecerem com os adeptos do nosso rival, lembro-me que estas situações também já aconteceram com muitas vezes com os do Vitória. Com os de Vitória e eu estive presente. O que é que se pode tirar disto? Pode-se tirar que, infelizmente, a polícia faz o que quer. E nós não estamos aqui a branquear que às vezes os adeptos se comportam mal. Isso sem dúvida. Estamos aqui a falar de outras coisas. Lá está, porque o futebol é isto mesmo, é paixão, acaba por ser insanidade também, não é? Estamos todos envolvidos no jogo e nem todos reagimos da mesma forma. Agora, há coisas que só acontecem com determinados clubes. E há outras coisas que não acontecem com determinados clubes. Com outros adeptos e outras claques. Outros adeptos e outras claques que não acontecem. Não são claques. Pronto. Temos clubes que não são claques. Esse é que é o problema. Isso é uma temática que neste momento não me interessa nada, infelizmente, porque em Portugal trata-se as claques de forma diferente e isso está comprovado. Agora, o que está comprovado é que houve uma carga fortíssima, pelo que sei, foi fortíssima. E era preciso pelo menos explicar, não é? Explicar o que é que se passou, ninguém explica, não é? Sendo que eu nunca estarei contra as forças de autoridade, porque elas são efetivamente necessárias, mas são necessárias se houver educação e se promover educação. Formação e educação também de nós enquanto adeptos. E ninguém, sim, ninguém não queremos branquear aqui isso não vamos branquear e atenção que a autoridade é fundamental para o desenvolvimento do espetáculo. Temos que fazer fé também, porque ainda ninguém desmentiu no que diz o Sporting Clube Braga, porque é que se vai tentar retirar as imagens aos outros jornalistas. Isso aí então, se isto era grave, tem que ser explicado. Isto é de uma gravidade total, quer dizer, alguém que chega ao pé de uma pessoa e diz para apagar essas imagens, algo aqui não está bem. Eu já vou deixar agora o António Duarte para o fim, também por motivos lógicos. Ricardo, é como eu estava a dizer, nós estamos aqui a branquear, existiram certamente alguns abusos, fruto da situação do Sporting Clube Braga perder ali com o último classificado. O próprio jornalista de Mais Futebol descreve muito bem que há tumultos quando o Fran Sérgio reage aos apupos da claque, mas depois também diz o jornalista que há ali uma carga policial indiferenciada portanto, adeptos do Sporting Clube Braga. Eu até aqui tudo bem, se a polícia tivesse explicado e se já tivesse reagido ao comunicado do Sporting Clube Braga, que faz uma acusação, quanto a mim, bastante grave no que diz respeito ao fotojornalista.
Ramo, eu queria só voltar um bocado atrás, que há um bocado esqueci-me de dizer, porque é preciso as pessoas entenderem isto, e os nossos ouvintes também. Não foi o Braga que perdeu, foi o Aves que ganhou. Portanto, é que estamos aqui às vezes a falar que o Benfica perdeu, o Porto perdeu, o Vista perdeu. Não, temos que dar mérito a quem ganha. Portanto, aqui não foi o Braga que perdeu, foi o Aves que ganhou. Relativamente a este assunto, isto para mim tem que começar com uma situação muito simples, que é a retirada de um bombo ao intervalo a uma claque. Será o bombo uma arma de arremesso? Eu penso que todos nós já tivemos com um bombo na mão e um bombo não pesa nem 10 nem 15 quilos. E aí porque é que entrou também, não é? Pronto. Sim, não, mas se entrou, teriam que assumir. A partir daí foi arremessado para dentro do terreno de jogo e foi retirado. Não, vieram à bancada retirar esse mesmo bombo. E pediram reforço policial, que às vezes agita ainda mais os adeptos e acaba por haver alguém que atira alguma coisa. Quer dizer, Lá está. Às vezes é pior em vez de... Não, porque depois a reação vem da ação, não é? Portanto, Não, é mas aquilo que falamos muitas vezes. e o que é- é que a reação, ou a ação leva à reação. O que é mais estranho é que as forças policiais têm muita experiência neste tipo de ações. Deveriam ter, Portanto, desculpa. não, Ricardo, eles desculpa. têm experiência. E Ricardo, ao desculpa, saberem, ao entrarem em campo, ao entrarem no estádio, eles sabem a reação que vão provocar. Isto é mesmo assim. Infelizmente é assim. Grave aqui, para mim, são duas situações. É obrigar um jornalista a apagar imagens, ou seja, estamos aqui a condicionar o trabalho de alguém que deveria ser isento, e depois temos a situação grave, que é de uma carga policial, pelo que eu soube, que não foi sobre uma falange de adeptos que poderia ser a claque, não, foi desmedida com crianças, com pessoas idosas, com pessoas que gostam de ir ao futebol. E eu, contra mim falo, eu numa situação destas não voltaria a levar o meu filho ao futebol. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos estádios vazios daqui a 10 ou 15 anos. Isto vai de encontro Deixa-me terminar. à tal educação. Isto vai tudo, não é educação, é má formação das nossas forças policiais. Porque as nossas forças policiais não tiveram esta atitude quando tivemos a semana passada os tumultos no Porto. Nós temos imagens de campeonatos como no Chipre, na Turquia, onde há situações gravíssimas e a polícia, antes de atuar, espera e vê por onde é que vai atuar. E não vai atuar discriminadamente. Quando avançam, sabem sobre quem vão. Porque não podemos confundir o todo. Portanto, vamos voltar à tal questão que eu já falei aqui muitas vezes e volto a deixar aqui o repto para chamarmos cá alguém pela situação do João Freitas, porque os 11 ilibados parecia que lá estavam, apesar de uma força ser a PSP, outra ser a GNR. As pessoas têm que ter formação e não podem descarregar as suas frustrações pessoais para um campo de futebol. Isto é grave e é preciso ser dito. E desculpa, Raimundo, e os comandantes da PSP, da GNR, têm que ter esta noção. As pessoas não podem descarregar frustrações pessoais para os campos de futebol. Não, isso é evidente e vamos ao António Duarte e dizer também uma coisa que é importante. Isto também vai da forma como são preparados os jogos, da forma como se lida com os adeptos, às vezes as caixas de segurança, as gaiolas, a forma como se enjaula as pessoas, acaba por proporcionar mais comportamentos negativos do que antigamente. Antigamente quando não havia vedações. Mas a ação leva à reação. É evidente que não há aqui o António Duarte, um grupo de pessoa, anjinhos. E o António Duarte, eu passo-lhe já a palavra, mas o António Duarte, como uma pessoa com mais alguma sabedoria, para não lhe chamar com mais alguma idade de nós três que aqui estamos, a experiência. Recorda-se ir ao futebol e não havia caixas de segurança, não havia nada, não havia redes, não havia nada, havia um muro, havia rivalidades, havia tudo, mas havia um muro. Às vezes havia um estabef, havia. Mas a malta, nós todos, é que sanávamos aquilo, resolvia-se. Que situações é que tínhamos gravíssimas há esses anos atrás como tínhamos hoje? Está pior. E não vamos a pergunta que nos devemos fazer, e desculpa interromper. Ricardo, mas espera aí, não vamos estar aqui a querer culpar tudo, porque é isso que as nossas forças de autoridade querem fazer, parecer que é tudo com o álcool. E eu volto a falar aqui para o António Duarte. No tempo dele entrava-se com garrafões de vinho para dentro dos estádios. Bebia-se mais álcool dentro dos estádios na altura do que agora. Sim, portanto, eu também acho que há problemas agora que não existiam na altura e que têm que ser lidados de outra forma. Mas a pergunta que devemos fazer é esta: porquê é que tem que se adaptar aos tempos modernos? Lá está, porquê é que com a evolução que teve o futebol
Sim, e agora quando se quer proibir tudo, não é esse o caminho? A pergunta é mesmo essa, é porque é que o futebol evoluiu? A serem E retirados... por essa Europa fora vemos o futebol evoluiu, efetivamente. O futebol é um espetáculo em diversos países e é tratado como um espetáculo. E aqui é mais ou menos Não, e há tratado como problemas de uma violência arena. maiores do que em Portugal noutros países. Sim, mas são sanados de outra forma. Mas o espetáculo dentro dos estádios é E as cargas- saudável. É as saudável. cargas policiais não são nada ou não são metade daquilo que são em Portugal. António Duarte, vamos falar consigo agora porque o Sporting Clube Braga não só emitiu um comunicado dizendo que foi violência grave quando as autoridades, percebendo a presença de um fotojornalista no local, usaram de todos os meios intimidatórios para pagar registros e provas da conduta praticada sobre os adeptos. O Sporting Clube Braga já disse que vai até às últimas consequências porque viu excessos de autoridade que foram presenciados por dirigentes do Sporting Clube Braga que acompanharam os adeptos feridos ao hospital. Que comentário lhe merece como sócio e adepto do Sporting Clube Braga? Eu sou dos que tenho sempre muito cuidado porque não sou só eu, todos aqui presentes, e penso que a maior parte da sociedade portuguesa tem respeito pelas forças de segurança. Claro que Sem sim. dúvida alguma. Agora, perante estas notícias e estes factos, nós também não podemos branquear esta situação, este problema que ocorreu, porque há de facto um comunicado do clube e em que há prepotência de poder quando um fotojornalista é afastado, primeiro no seu espaço profissional, de divulgar aquilo que tem Tem por direito a estar ali a fazer ele aquilo. próprio e a uma sociedade. Depois uma carga desmedida, segundo o comunicado do meu clube, o Sporting Clube E os Braga. jornalistas presentes no local corroboram. Agora, isto é um problema que nós não podemos deixar passar em claro e aproveitar, como temos aqui dito, e eu volto-me a repetir, neste espaço de liberdade para termos voz, para dar voz aos adeptos e até mais, a uma sociedade desportiva que não é só o adepto do futebol nesta situação. E estamos perante factos gravíssimos de forças de segurança que não são a lei, fazem cumprir a lei. Temos aqui situações de uma agressividade desmedida, desproporcionada, e isto tem que merecer da parte das instituições deste país, quer desportivas, quer políticas, uma tomada de posição. E vou aproveitar este espaço nesta rádio, Remo, se me permites, e os meus companheiros de painel, urgente um inquérito desta situação, mas que não haja cobardia para enfrentar o mesmo. Ou seja, tem que se fazer este inquérito até as últimas consequências, tem que ser divulgado publicamente por respeito a uma sociedade e aos adeptos do futebol. Porque a massa de adeptos do Futebol Clube Braga são gente fidalga, gente que sabe comportar, como somos do Vitórias do Boa Vista. Porque se há quem prevarique, quem de facto não faz cumprir aquilo que tem por obrigação, aí as forças de segurança têm mecanismos para atuarem e para saber quem tem bons ou maus comportamentos. António, desculpe, mas eu aí não concordo. Não concordo por uma razão muito simples. Quando nós temos, dentro da própria força policial, quem esconde os atos criminosos, tem que os tomar todos como farinha do mesmo saco. Quando me diz fazer um inquérito ao que se passou, vamos estar a chover no molhado. E temos o exemplo do que se passou em Guimarães, com João Freitas, que ficou invisual, e onde foi tudo para tribunal, e dentro daqueles 11 homens sabem quem foi, e ninguém se acusa uns aos outros. Portanto, isto para mim é chover no molhado. Acredito-me numa força de segurança que tem que zelar pelos nossos interesses, mas quando eu sei quem prevaricou e não o acuso, estou a ser igual ou pior. Mas, Ricardo, penso que a todos nós, e a mim preocupa-me também, e nisto estou no mesmo vosso espaço, porque somos adeptos do futebol e queremos festa no futebol. E podia lá estar Nós no meio não- como adepto do Exatamente. Braga, o António Duarte Não é? podia ter ido Este ver o jogo. António Duarte está a sair descansado para vir Exatamente. embora e é envolvido numa situação destas sem Precisamente, culpa nenhuma. Remo, E pensou que o António não leva precisamente, bombos, pois não? Remo, não. Não leva E se bombos para o levasse, estádio. posso Sim, levar. mas não leva. Não, portanto, claro que não. Mas nós não podemos possibilitar que isto seja um país sem lei. Não, isto é Isso já um, isto é um dissemos. país Nós sem não lei. podemos possibilitar isso. E, portanto, temos que aproveitar esta oportunidade para, de facto, fazer sentir o nosso desagrado
tristeza até por aquilo que ocorreu, porque isto tem que haver da parte da Federação, tem que haver da parte da Liga, tem que haver da parte do poder político, Da parte dos próprios comandos. dos próprios comandos, uma preocupação no seu todo para que isto seja enfrentado uma vez por todas. Porque, Ricardo, contaste ou fizeste mais uma vez aqui vincar, e muito bem, a situação muito desagradável perante um adepto do Boa Vista. Mas isto pode continuar a que ocorra as mesmas situações. Para que isto não se... Isto vai continuar. Temos que fazer este apelo aqui, Ricardo. António, desculpa, mas vai continuar. Quem nos ouve tem que pensar como nós pensamos. António, vai continuar enquanto não houver alguém com poder de decisão que mude, porque nós temos uma situação passada um ano com um adepto do Benfica que a sorte dele é que por acaso uma estação de televisão filmou e conseguiu fazer correr aquelas imagens. E depois, mas nesse caso, o polícia foi identificado e foi a julgamento. Sabe qual é o problema que nós temos em Portugal, António? E eu aqui deixo que me doa também um bocado. É que nós devemos ser dos poucos países no mundo onde os corpos de intervenção não estão identificados. Eu não peço que tragam a graça. Eu não peço. António. Os nossos ouvintes vão exigir aquilo que tu estás a dizer, porque é que nas Forças não estão identificados. António, estás a ver? É este aproveitamento. Quem nos está a ouvir, que nos acompanhe e vamos reivindicar este posicionamento. Mas também tem que ser os dirigentes dos nossos clubes, na Liga, na Federação, a exigir que as Forças sejam identificadas. Eu posso entender, não compreender que um agente destacado para um jogo de futebol que não traga a graça ao peito. Entendo. Posso não compreender, mas entendo. O que eu acho é que nós, se virmos imagens de televisão de qualquer parte do mundo, seja em confrontos de futebol, seja em manifestações, seja onde for, o corpo de intervenção tem um número no capacete. O que é que isto quer dizer? Eu, se for agredido de forma gratuita por um indivíduo, eu posso saber que foi o número 672. E quando fizer a queixa, eles lá dentro de saber quem são. Mas eu entendo que eles também têm que ser protegidos. Claro. Senão amanhã vai lá a minha família toda à casa do indivíduo. Com certeza que agora, sim. Têm que estar identificados de alguma maneira. E eu ainda na sexta-feira fui assistir ao Boa Vista Benfica, que depois pode ser podemos lá chegar. E posso lhe dizer que poderíamos ter cerca de 150 polícias do corpo de intervenção. E para mim, são todos iguais. O futebol português enquanto não estiverem identificados com o número para eu me poder queixar, desculpa António, para eu me poder queixar, porque é assim, sim, claro que eu no meio do pelotão de 11 homens, se me cegarem, como fizeram ao João, eu não vou saber se foi A, B ou C, porque eles são todos iguais. Portanto, o que se exige é uma identificação, nem que seja interna, para depois não termos aqui ilibados. Desculpa-me, só precisamente por isso. Eu vou tentar entrar daqui a nossa preocupação maior aqui é que os próprios adeptos que nos estão a ouvir, a sociedade civil, aqueles que até nem gostam muito de futebol ou que nem vão ao futebol, nos ouçam, porque este problema vai se alastrar outras situações. Porque isto são problemas graves das forças de segurança que não pode continuar um país a ter estes comportamentos. É inadmissível. O princípio no nosso campeonato está todo errado. Porque se nós estivermos atentos, a polícia de intervenção mete dentro do estádio os animais. Isto é um bocado polémico dizer isto. E eu aceito isso. Senão, eu até posso ser algo ainda mais polémico. Eu reconheço aos grupos ultra do Sporting Clube de Braga uma luta intensa com a Liga. Aliás, eles próprios criaram uma música contra a Liga. Eu não sei se isto será uma retaliação. Eu posso pôr isto em causa. É polémico. Então, claro que é polémico. Então, mas polémico é levar nas trombas no fim de um jogo sem ter nada a ver com isso. Também é polémico. Então nós aqui também podemos ser polémicos e dizer isto terá alguma coisa a ver com o protesto que os grupos do Ultra do Braga andam a fazer. E daí o Sporting Clube Braga também estar a... E agora eu faço-vos uma pergunta. E que ele tenha consequências e saiam os seus resultados, que venha para a opinião pública. Eu agora, só para finalizar este tema, eu faço-vos uma pergunta. E vocês aqui somos todos adeptos de clubes diferentes, vamos todos ao futebol. Somos todos adeptos de futebol, principalmente isso mesmo. E então é assim, quantas vezes já vimos grupos ultra percorrerem o país de norte a sul,
partirem todas as estações de serviço por aí fora e chegarem ao estádio e metem-nos lá dentro. Quantos de nós já vimos Quantos isso? foram detidos em áreas de Mas, serviço? Nenhum. Ricardo, se não for então a Nenhum. Liga, a Federação, o poder político a Aí ter é esta que está. preocupação, Aí isto é nunca que mais está. vai ter solução. Como é que isto E nós temos que vai ter aproveitar este solução? momento para se pedir, não- por se favor, tratarmos isto como que uma tenham arena. juízes. Isto é uma arena. As forças Não são os policiais, adeptos. as forças policiais têm que ser a solução e não o problema. Claro, É isso exatamente. mesmo. Tens que partir deste ponto de princípio. Exatamente. Mas não é isso que se passa. Eles têm que ser uma solução e não um problema. São eles que criam os problemas. E volto a referir aquilo que já cá referi. Eles arranjam problemas para as soluções que têm, que é cargas policiais. Hoje em dia temos mecanismos que tiram quem não interessa do estádio. Não, e às vezes não separar o trigo do joio, porque eu já disse aqui, não são todos meninos do couro, só É que depois isso pagam mesmo. todos por Não um, e podem pode é ser pagar assim. todos Não pode por ser um. assim. Deixa-me só lembrar aqui fechar num aqui assunto, este só tema, para fechar aqui para este tema muito Fecha rápido, agora. e o Rémulo provavelmente é capaz até de me ajudar, porque eu tenho só uma vaga ideia. Eu só o erro, houve um adepto do Barcelona que lhe tiraram o cartão anual porque arremessou um objeto para dentro de campo, um isqueiro, salvo erro, no jogo da Liga dos Campeões. E muito bem. Portanto, sim, verdade. mas hoje em dia é possível identificar Qualquer E agora, pessoa. Ricardo, e agora o adepto de Manchester City que faz um ato racista e é preso na hora e acabou. Pronto. Mas é assim que tem que ser. Mas- Futebol tem que ser Isso uma chama-se- festa. Espera, mas nós Isso lá vamos nós. gastamos Tem que ser uma festa Educação. com as forças de segurança. Espera, E foram as António, forças de segurança António, que prenderam António, agora em Manchester. António, Lá está. António, nós Educação. gastámos milhões no Euro 2004. Nós temos câmaras nos Filmam estádios, formigas. nos estádios que filmam formigas e não conseguimos identificar as pessoas. Temos registros, temos registros. Não vamos brincar com assuntos é bom sérios. terminar este tema com isto, porque acho que é uma reflexão interessante para se ter, porque já se deu aqui o exemplo. Quando se quer, identifica-se qualquer Sem adepto no dúvida. momento e fica a ponto possibilidade final. de entrar e ponto final. Vamos avançar para outro tema que também é importante, até porque foi um fim de semana marcado, e de certeza que vocês já viram isto. Assim de cabeça lembro-me de João Henriques, lembro-me de Miguel Ribeiro do Famalicão e o seu treinador João Pedro Sousa, lembro-me do António Folha, lembro-me de boavisteiros, não Boa Vista a nível oficial, a falar do VAR e do que tem sido o VAR, elogiando, por exemplo, António Folha elogia o VAR, mas diz que às vezes as unhas grandes para uns não são as unhas grandes para outros. O próprio João Henriques diz algo que me parece interessante, que tem a ver, ele diz: eu vou ao cinema com os meus filhos e o tempo de intervalo do cinema dura menos do que às vezes o VAR a tomar decisões. A expressão é dele, interessante, porque por aquilo que traz para o jogo. E também o Miguel Ribeiro, e entre outros, foram dizendo que o Futebol Clube do Porto também, mas o Futebol Clube do Porto eu vou deixar de fora desta equação porque são outras guerras. Não, porque o Futebol Clube do Porto doeu-se. Exatamente. Não Mas é guerra foi por deles, causa do Boa porque Vista. há 15 dias atrás não se doeram. Por Portanto, isso é que eu não quero entrar por aí, para não perdermos a oportunidade de falarmos em nome de todos os clubes, que não os grandes. Mas convém Isso mesmo, dizer. isso mesmo. Como eu prometi aqui, porque senão então, e a Rádio Estádio já tem programas do Futebol Clube do Porto, do Sporting e do Benfica, e deixamos isso para esse âmbito. Em relação ao VAR, o que ouvimos repetidamente, duas coisas, e depois vou pedir a vossa opinião. Vamos começar com o Ricardo Silva. Se realmente, como disseram alguns, é o VAR que funciona só para alguns. Este fim de semana tivemos treinadores e dirigentes a dizer isto, que não dos grandes, também dos grandes, mas que não dos grandes. E depois, se realmente é uma ferramenta que está claramente a precisar de afinação, porque, como diz o treinador de Santa Clara, está a matar o futebol, está a matar a emoção do jogo, está a tirar a emotividade ao adepto, porque já nem sabe se festeja, se não festeja, se vai festejar, e nós realmente estamos com um índice muito elevado de tempo de paragem para analisar os lances. Eu acho que o VAR é um mal necessário, principalmente agora que o futebol, lá está, o futebol evoluiu, e depois existe algo que é a suspeição. O VAR pode mesmo, efetivamente, limpar essa suspensão. Agora, se às vezes eu olho para aquelas linhas e aquilo faz-me confusão, é verdade, aquilo faz-me confusão, mas se as linhas são utilizadas da mesma forma para todos os clubes, então não tem que fazer confusão. Tiveste o Presidente da UEFA esta semana, incluindo o próprio Presidente da UEFA, a levantar dúvidas, porque diz que como é o próprio VAR que gera as linhas, que ele prefere que Lá haja ali está. uma tolerância. Lá está, eu nem quero acreditar. 15 centímetros, não Eu foi? nem quero. Ele quer até 20 centímetros de tolerância, porque senão acontece como aconteceu agora ao Portimonense, é verdade? Sim, com o Vitória, Portimonense foi que é por uma 17 unha. centímetros. Exato. Quanto? 17 centímetros, Foi acho menos, eu. foi menos. Ou Acho que foi 15 9 ou ou alguma coisa 9, assim. lá está. Mas foi 9 Isto centímetros pela linha que Mas traçaram. atenção, eu aí elogio o António Folha, porque o António Folha disse: está o 9 ou 6 É- é para é marcar. igual, E sim, ele é igual, quer lá que está. quando for com um grande, por exemplo, que aconteça Sim, a sim, mesma coisa. lá está. E depois nós vamos ficar nessa dúvida, Isso, não é? esse é que é o Há problema. essa dúvida, porque as linhas são infalíveis. Se o são, então apliquem. Certo, agora, Apliquem sempre, não é? apliquem sempre, por favor. Que o VAR está a precisar de afinação, isso é óbvio.
Isso é óbvio. O VAR, eu considero o VAR uma ferramenta muito boa, tal como existe noutros desportos. Que tem Como a tecnologia da linha do golo, tudo o que seja para olho de melhorar. Falcão, tudo o que seja para melhorar. Por exemplo, eu não entendo porque é que aqui em Portugal nós não temos a tecnologia de golo e em Inglaterra existe a tecnologia de golo. Por exemplo. Não é? Aqui também Porque já é que está nós, em prática. porque é que não estamos a investir nisso? Não faço ideia porque, sendo que parece que é uma tecnologia que é infalível. Pronto, só tem é que tornar estas linhas realmente infalíveis e o VAR será uma grande ferramenta para o futebol. E o tempo entre as decisões. Agora, isso efetivamente... Para ti como adepto, por exemplo, é um horror, é um terror, é um terror. É verdade. Mas lá está, temos também que nos adaptar à evolução do futebol. Não é? O futebol tem que evoluir e nós temos que evoluir enquanto adeptos, portanto nós temos que nos adaptar. adaptar. Às vezes somos muito tradicionalistas. É Ricardo Monteiro da Silva, não estará aqui por trás do VAR o problema de serem pessoas que estão por trás do VAR e eu estou a lançar isto para a mesa porque o Boa Vista e os boavisteiros, não o Boa Vista a nível oficial, repito, queixam-se bastante do lance do segundo gol do Boa Vista. E o Lito Vidigal também se queixou. Sim, mas não da forma não oficial, sim, mas... Não, oficialmente, mas eu digo não de forma veemente. Sim. Ou melhor, não leva para aí não o seu facto comunicado. Exatamente. Pronto. O que eu digo é mais no aspecto de o que muita gente da arbitragem diz, posso dizer aqui Jorge Ferreira, que é o comentador da arbitragem da Rádio Estádio, que o problema está que se empurrou para o VAR pessoas que não eram propriamente capazes de estar no VAR, ou seja, acabas a arbitragem ou não serves para estar a arbitrar, vais para o VAR e depois isto... Eu sou um ouvinte assíduo do Jorge Ferreira à terça-feira, é uma pessoa que não conheço pessoalmente, gostaria de conhecer até para trocar algumas ideias, mas ele o que diz é mais que básico. Nós tendo um VAR, o VAR deve servir para dizer ao árbitro, na minha opinião, é ou não é, não tem que ser o VAR a decidir. O que se passou na sexta-feira no estádio do Bessa e depois em Famalicão também, é que passámos 6-7 minutos com um homem no meio do campo, agarrado ao auricular. E nem ia falar do 2-1, porque isso para mim a falta é mais claríssima. Nos 3 jornais não há falta como claríssima. Mas falo logo de início no golo anulado, que é bem anulado, mas que temos os jogadores a frio e que estão 5 minutos ali parados a fazer alongamentos e a fazer aquecimento, que o jogo tinha acabado de começar, para se decidir se há um fora de jogo, se não há. Primeiro ponto. Para mim, o VAR só tem que dizer, há dúvidas, anda a ver. E o árbitro vai e vê e decide. E decide. Agora, temos gente no VAR, e como diz bem o Jorge Ferreira, que não serve para apitar, serve para estar no VAR. Isto acaba por ser um contrassenso muito grande. Até porque ser bom árbitro não quer dizer que seja bom VAR e mau árbitro não quer dizer... Sim, bom VAR, mas não é essa a questão. Agora, não podemos encostar as pessoas que não são competentes para apitar, para estar a decidir na televisão. Porque senão nós no VAR vamos começar a ter adeptos dos clubes e vamos acabar por ter lá uma discussão de futebol, de café, e o próprio árbitro vai esperar, em vez dos 7 minutos habituais, vai esperar 2 dias e nós adiamos os jogos para depois conseguirmos decidir se não é. Porque aqui para mim é fácil, o VAR só tem que dizer... Eu tenho dúvidas, é favor em ver imagens, porque o árbitro é que tem que decidir. Porque isto até serve depois para escusa dos próprios árbitros. Para espanar, para dizer assim, não, eu até achei que era, mas o VAR depois disse-me que não, e eu até deixei passar, então isto não é nada comigo, é com eles. Não, vamos ser honestos e vamos tomar uma posição, o VAR é bom, as tecnologias de jogo são boas, como para mim era muito bom, preferia 30 minutos jogados a 45 minutos corridos, porque acabavam as perdas de tempo. Acabavam as brincadeiras que há com o futebol, acabavam os meninos deitados no chão, parar o tempo quando acaba tudo, acaba quebrar ritmos de jogo, tudo. Agora, o que eu acho é assim, temos que ir a um ponto que é assim, há dúvidas, o árbitro vai ver ao VAR. E em vez de termos 7, 10 minutos, temos 2. O protocolo do VAR para ti também tem que ser afinado. Mas só pode ser afinado, não há outra solução, Rémulo. Repara uma coisa, voltamos a dizer, um jogo com 4 ou 5 minutos, os jogadores tinham acabado de entrar, ainda estavam frios e tiveram que parar de 7 minutos. Mais grave ainda. É que depois chegamos ao intervalo e tomo compensação, são 2 minutos quando tivemos parado de 7 para ver o VAR. Isso ainda é pior. António Duarte, a sua opinião sobre isto? Remo, isto do VAR tem então para não se lhe pegar, que isto até é um bocado... Era outro programa, então é assim, o futebol, a modalidade de futebol entendeu, e bem, como outras modalidades, tirar partido das ferramentas tecnológicas para a sua evolução, para a sua seriedade, para a tal verdade esportiva. Isto é uma evolução, o que temos visto com o VAR. Mas nós temos o VAR
da modalidade de futebol e temos o VAR à portuguesa. E é disso que nós agora vamos aqui falar. Isso mesmo. E o VAR à portuguesa é de facto uma ferramenta importante, mas que não tem bom senso. António, como sou do Norte, também faz mais lembrar o VAR da Liga. E eles devem lá estar todos a comer um pistache e a beber umas cervejas então, e depois vão vendo a bola. O VAR à portuguesa tentou logo à primeira criar empregos. E criar empregos para a confraria. Vamos ser homens. E os chefes Criar e os subchefes é que são escolhidos para o VAR. O discutir aqui, nós às vezes entretemos-nos com isso, de dizer apitava bem e pode ser um mau VAR. É um bom VAR, mas apitava mal. Meus amigos, a confraria é sempre a mesma. É o VAR da Liga. Os maus hábitos é que perduram no futebol português. Porque se quisessem, isto já estava ultrapassado muitas coisas. Naturalmente, que sendo uma ferramenta nova, tem as que dores de vamos crescimento evoluindo, normais. tem as dores de crescimento normais, mas no VAR não há dores nenhumas porque não há parto nenhum, ninguém engravidou. Percebes? Quer dizer, está tudo grávido à partida mas ninguém tem filhos, porque ninguém os quer criar. Tudo que quer é mamar. Se não há bebê, não tem que haver mama. Percebes? Portanto, o VAR à portuguesa é isto. Começa as pessoas a não acreditarem, depois começa de facto a haver uma insegurança dentro dos próprios estádios, porque provoca um mal-estar, de facto a ansiedade começa mesmo até os próprios jogadores, os próprios treinadores, os próprios dirigentes, a própria bancada, esta própria a bancada, própria arbitragem já põe as mãos na cabeça, é quando tem um toque do VAR, vai ver. António, mas até depois da própria bancada vai levar a problemas, sim, mas claro que sim, vai levar a problemas como tivemos a mega de insegurança. Como é evidente. Então, porque este vai não vai. O que é que aqui se pede? É de facto, é uma ferramenta importante, vai possibilitar maior verdade esportiva, vai. Porquê é que ela não existe? Porque a confraria da arbitragem continua na mesma. Pior ainda, é que estamos a reforçar o poder da arbitragem. Hoje o árbitro é mais protegido porque possibilita ele, a sua decisão é partilhada pelo VAR. Ele já não tem culpa a 70%, passa a ter a 40%, o VAR começa a 50%, quer dizer, no fundo, a culpa morre sempre solteira. Portanto, há o VAR, que é uma ferramenta para a modalidade de futebol, interessante. Mas há o VAR à portuguesa. E o VAR à portuguesa não tem bom senso, não tem bom senso. Tenham juízo, porque o VAR é uma vergonha. António, só para terminar, o VAR e a arbitragem tem que ser um órgão executivo do que está deliberado. Não é um órgão deliberativo, não são eles que vão criar nada naquele momento, naquela hora. Então é fácil, só tem que executar o que está escrito. E é isso que é preciso as pessoas saberem. A arbitragem e o VAR é um órgão executivo do que está deliberado pelas leis de futebol. Muito bem, temos um minuto mais ou menos para cada um. Ricardo Silva do Vitória. O Vitória vai entrar na última jornada da Taça da Liga com possibilidade de estar na Final Four. Como adepto do Vitória, acha que o Vitória deve lutar pelo título? Temos que o fazer. O Vitória tem que lutar pelos títulos internos, todos. Portanto, esse é o objetivo, é aquilo que nos deve reger. É lutar por aquilo que nós temos acesso. Neste momento já fomos eliminados da Taça de Portugal, obviamente que a Taça da Liga é um objetivo. E com a Liga Europa também não seguindo em frente, portanto obviamente, pode apostar na Taça da Liga. Não, temos que apostar. E joga em casa com o Covilhã, portanto há a responsabilidade. Sim, também. Há a responsabilidade e temos a classificação ao alcance, só dependemos de nós e de mais ninguém. A minha pergunta era mais no aspecto se o Vitória e o Vieira devia colocar apenas o foco no campeonato e esquecer... Mas com isto na mão... Neste momento estamos em duas competições, sendo na quinta-feira o último jogo para a Liga Europa, pode encará-lo de outra forma, e sem dúvida que a Taça da Liga é um objetivo e todos os vitorianos querem ir a Braga, de certeza. É óbvio que sim. O Sporting Braga que está também muito colocado para seguir em frente. É uma competição que o Sporting Braga respeita muito e tem de facto já passado. E a Final Four em casa. A Final Four é em casa. E vou já aqui fazer um desejo. Gostaria muito, imenso, uma final da Taça da Liga. Braga-Vitória. Sporting Braga, Vitória. Isso é que era bonito. Fica este desejo para terminar. Ricardo, tendo em conta, para fechar, vais ter esta honra de fechar, até porque foste o último na primeira ronda. O Boa Vista, o Presidente prometeu, que não disse que era este ano, mas que o Boa Vista iria vencer um título sob a sua égide. Perdeu uma grande oportunidade de ir mais longe da Taça da Liga, na tua opinião?
Olha, eu, para ser muito sucinto, vou-te dizer o que eu acho. Eu acho que todos os presidentes dos clubes dizem aquilo que os adeptos querem ouvir. Porque o Boa Vista regressa à Primeira Liga, ou seja, à Taça da Liga em 2014, são 5 anos e nunca passámos sequer das primeiras fases. Portanto, eu começo a achar, e poderá ser uma boa posição de gestão do próprio clube, não querer avançar, não querer estar a massacrar atletas quando não temos plantéis, não temos orçamentos, por isso eu entendo. Agora, não podemos estar a tirar areia para os olhos para os adeptos e dizer, epá, vamos jogar a Liga. E eu entendo perfeitamente e volto a dizer que não se queira apostar nesta competição, porque é um desgaste maior, nós não temos um plantel tão grande quanto isso, não temos orçamento para fazer um plantel que possa lutar em todas as frentes e que nos dediquemos apenas à Liga para nos continuarmos a manter na Primeira Liga, que é esse, continua a ser esses esforços do clube, penso eu, mas também não podemos estar aqui depois a dizer, porque tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal, o Boa Vista, desde que chegou à Primeira Liga, tem tido participações desastrosas. Mas é nesse sentido que eu falava, quando o Vítor Murta fala num título, e eu olho à partida, Taça de Portugal e Taça da Liga, por isso perguntar se o Boa Vista poderia ter apostado mais na Taça da Liga, só por isso. Eu penso que o Dr. Vítor Murta terá muito mais para explicar do que propriamente isso aos adeptos, mas eu deixaria ficar isso porque temos a situação ainda da carta de dívida ao Benfica, temos reuniões 1h30 sensivelmente antes do jogo contra o Benfica num hotel. Portanto, temos aqui situações muito mais para explanar que o Presidente Vítor Murta deveria explicar. Provavelmente não lhe interessa, ou serão segredos, que até pode ser para o bem do clube, mas portanto não penso que seja essa a minha primazia, aquele que venha explicar o porquê de dizer que vamos lutar pela Taça da Liga e depois não lutarmos. Muito bem, Ricardo Silva, Ricardo Monteiro da Silva, António Duarte, fica a promessa, para a semana estaremos em direto, julgo que de Santo Tirso, é isso, não é, Ricardo? Vamos lá ver, espero que sim, em direto de Santo Convidamos os Tirso. nossos ouvintes também para estarem connosco. Para mais um 45 minutos ao convém ataque. só voltar a falar na nossa página do Facebook e aguardamos pelos vossos comentários, as pessoas que venham e que digam o que pensem, já que temos a prioridade é a primazia. Não é a prioridade, é a primazia de poder ter aqui este espaço, ou a vantagem de ter este espaço, também que possamos ter a voz deles, portanto que nos digam aquilo que pensam e aquilo que também que os preocupa. Muito bem, obrigado a todos. Fica por aqui mais um 45 minutos ao ataque. Na próxima segunda-feira estamos de volta no mesmo horário.